Então, criado o nosso custom state, nós vamos clicar no repeat group aqui no nosso grupo, colaboradores dentro do nosso repeat group, tá? A gente vai clicar em adicionar o workflow. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Rincão, da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Esta é mais uma aula da nossa plataforma de no-code do Bubble, em que a gente ministra as aulas até o momento de programação no-code. E nessa aula de hoje nós vamos aprender como nós pegamos elementos de uma lista. Por exemplo, nós temos aqui uma lista com 10 pessoas num repeat group, e a gente vai aprender como a gente seleciona qual usuário, qual colaborador a gente quer para efetuar uma ação, seja para deletar, seja para alterar, seja para enviar e-mail. Nessa aula de hoje, então, nós vamos aprender como nós fazemos essa seleção, tá? E essa vai ser mais uma aula didática, bem rápida também. Essa é uma função também muito pedida pelos inscritos do canal, e a gente vai aprender isso de forma bem didática. Bora lá. Então nós temos aqui, para começar a nossa aula, uma listagem com 10 colaboradores, tá? O que eu fiz aqui? Na tabela de banco de dados, eu criei uma tabela colaboradores, tá? Com e-mail, foto, nome e telefone, que é o que a gente vai utilizar na aula. Não tem nenhum option sets, tá? Não é necessário, nós vamos trabalhar com custom states. E no design, a gente tem um grupo header aqui, né, para poder mostrar o cabeçalho da nossa página, com o texto dentro. E nós temos um grupo repetidor em que nós fazemos uma busca em colaboradores e mostramos todos os colaboradores, tá? Dentro desse grupo repetidor, nós temos um grupo chamado colaboradores, e o conteúdo dele é Current Cell Colaboradores. Então, dentro dele, nós temos a imagem, Parental Groups Colaboradores, o nome, o telefone, e a gente tem um ícone aqui, tá? Que vai indicar a seleção. Simples assim, tá? A função da aula de hoje, ela é baseada em cima de custom states, tá? O que são custom states em plataformas no code e no geral, tá? Em qualquer programação que trabalhe com aplicativos web e mobile, os custom states, independente da linguagem, eles estão lá, tá? São eventos que são criados temporariamente e são carregados na URL da página. Quando você atualiza a página, ele elimina aqueles states que você setou, aquela condição que você setou, tá? Isso automatiza o teu aplicativo e economiza principalmente no consumo de WU, de Workload Units, na nova maneira de precificação e consumo da plataforma do Bolo. Então a gente clica na nossa página, tá? Nós estamos na página index, né? Nós só temos ela, não temos mais nada aqui. A gente vai clicar nessa letra I aqui, ó. Em Custom States, adicionar um novo Custom State. A gente vai chamar ele de lista de colaboradores, tá? Ele vai ser do tipo texto. E a gente marca aqui essa caixinha, ó. Perdão, não é do tipo texto não, ele vai ser do tipo colaboradores, tá? Porque a gente está trabalhando em cima da tabela de colaboradores, tá? Se a gente estivesse trabalhando em cima da tabela de usuário, ele seria user, tá? Então ele é colaboradores, e a gente vai marcar essa caixa aqui porque a gente vai trabalhar em cima de uma lista, tá? Que nós vamos criar uma lista com esse custom state. Então a gente clica em criar, ok? Pessoal,
Se eu tiver meio lento aqui no raciocínio, é porque eu estou um pouco debilitado por causa de Covid, tá? Então eu peço desculpas a vocês que estão assistindo a aula e eu vou fazer a aula até o fim, tá? Mas eu estou trabalhando dentro das minhas possibilidades, tá bom? Então, se o meu raciocínio fica meio devagar aqui, vocês, por favor, relevem. Então, criado o nosso custom state, nós vamos clicar no repeat group aqui no nosso grupo, colaboradores dentro do nosso repeat group, tá? A gente vai clicar em adicionar o workflow. Nós vamos vamos dar um set state aqui, tá? Element action set state. Quando a gente clicar então no grupo, ele vai dar um set state. Aonde? Na página index, que é onde a gente criou o nosso custom state. O custom state, lista de colaboradores, e qual vai ser o valor dele? Vai ser index, que é a página que a gente criou, custom state, lista de colaboradores. Aí é que entra a mecânica principal agora. A gente desce a listagem aqui. Tem essa função aqui, plus item, a gente clica nela para que a gente consiga selecionar mais de um item, de mais de um elemento, tá? A gente seleciona essa função de plus item. E o que vai ser esse plus item? Vai ser o current cell colaboradores. Então ele vai dar esse set state aqui, tá? Como que a gente visualiza se ele está funcionando isso? O primeiro exemplo que a gente pode utilizar é esse aqui, ó. A gente pega, nós vamos ter dois exemplos nessa aula. Pega esse repeating group, duplica ele, tá? Ctrl D. Deixa eu pegar aqui o repeating group, pera aí. Isso. Esse aqui vai se chamar lista de colaboradores selecionados. O conteúdo dele vai mudar. Ele não vai fazer uma busca automática em todos os colaboradores igual ele está aqui, ó. Porque se a gente dar um refresh aqui, o que está aparecendo aqui vai aparecer lá. Certo? A gente não quer que isso aconteça. Deixa eu tirar a depuração aqui. Pronto. Então, o que a gente vai mandar ele buscar aqui? A gente deleta, né? Isso aqui, essa expressão. E vamos dar um index, lista de colaboradores. Tá? Então, nesse repeat group, só vai aparecer a lista de colaboradores que nós setamos aqui com o custom state. Beleza? Vamos ver isso na prática. Dá um refresh aqui na página. Clicou no nome, ele carrega lá, ó. Tá vendo? Quem a gente selecionar, ó. Ó. Certo? Nós vamos colocar uma condicional para que isso só ocorra quando? A gente volta no workflow, clica aqui, tá? Quando o index, né? Página index, lista de colaboradores, não contenha o current cell colaboradores, ou seja, quando não tiver nada selecionado, aí ele efetua essa função, tá? Com esse bloqueio aqui. Quando você não selecionou nenhum deles aqui ainda, aí se você clicar, ele faz. Tá? E nós vamos fazer agora uma função contrária a isso. A gente criou uma função, nesse primeiro exemplo da aula, de adicionar. A gente tem que criar uma função para poder retirar daqui. Se a gente clicou por engano num colaborador ou no usuário que a gente quer fazer determinada função, seja enviar e-mail, seja deletar ou qualquer outra coisa que você queira implementar aqui, se você selecionou olhar errado, para você não dar um refresh na página, é só você fazer a ação contrária. Como a gente faz? A gente vai simplesmente copiar essa ação aqui no workflow, clica aqui do lado, cola. Tá? Essa daqui, como está adicionando, nós vamos mudar a cor desse workflow para verde, tá? Que é uma função, red não é verde, é green, né? É uma função de inclusão, e nós vamos mudar essa aqui para a função
para a cor de orange, que é uma função de retirada, tá? O que ocorre? A gente tem que trocar duas coisas aqui. A primeira, esse setState ele só vai funcionar quando a página index, o custom state lista de colaboradores contiver, a gente muda do contém para contém. O que é isso? Quando já tiver aqui, então ele funciona. Se não tiver nada, ele não funciona. E qual é a ação que a gente vai fazer para retirar? A gente vai pegar a função plusItem que a gente adiciona dentro da nossa expressão e a gente substitui ela para a função -item, que a gente está retirando ele. Fica assim, ó. Se a gente clicar, adiciona. Se a gente clicar de novo, retira. Então, a gente faz a função de inserção no elemento e depois a função reversa de retirada. Se a gente clicar aqui, por exemplo, a gente vai selecionando. Ah, eu não quero a Clara, Ana Clara. Pronto, tirou. Beleza? Então, esse é o primeiro exemplo dessa função na nossa aula. Vamos para o segundo exemplo, que é muito utilizado também. Essa, pessoal, é uma função primária desses aplicativos que a gente vê de CRM. Você não pega aí um aplicativo, você já deve ter tido acesso a aplicativos de CRM que tem no mercado, e eles trabalham com o chamado método Kanban, em que você cria um evento e aí você vai inserindo as variáveis para aquele evento e ele vai ficando aqui um lado a lado do outro, de acordo com a escolha que você faz. Você marca lá, visitar um lead. Aí depois dele você teve ação concreto, sim ou não, você seleciona. Esses CRMs fazem dessa maneira, não é? É exatamente essa função aqui, tá? Com o custom state da mesma maneira. Então isso aqui é a base para você, se você estiver criando um aplicativo de CRM. Então aquela função lá, que é chamada no método Kanban, né? Que é um método que a gente tem aí primário de post-its, seja de imagens de losango que a gente cria com os aplicativos aqui, tá? É o mesmo princípio. O segundo exemplo que a gente tem de como a gente demonstrar, né, vai ser através simplesmente de condicionais. Como a gente faz? Ó? Por exemplo, aqui no grupo colaboradores, tá? A gente vai inserir uma condicional nele. Quando a página index, que é onde está o nosso custom state. Se você tiver criado custom state dentro do grupo aí, tá? Se a tua página tiver vários, aqui no caso só aparece um porque a gente só tem um na aula, mas todo custom state que você tiver criado na página sempre vai aparecer toda vez que você puxar a página ali, tá? No caso aqui, ó, só tem um. Lista de colaboradores contém corrente cell colaboradores. O que eu quero que ele faça quando ele tiver com state acionado? Quero que ele dê um background color aqui, ó. Vamos mudar a cor primária do nosso grupo para verde. Certo? Vou deixar um verde clarinho aqui. Ó, já mudou a cor do nosso grupo. Tá vendo? Está mudando a cor só dos que estão selecionados. Vamos colocar mais condicional aqui. Esse ícone, quando index, que é a página, né, que está o custom state, lista de colaboradores contém parental groups colaboradores, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um ícone. A gente vai trocar esse ícone vazado aqui, com o fundo vazado, para um cheio. Acho que é check o nome desse ícone aqui. Isso. A gente troca ele para esse aqui, ó. E a gente dá um ícone color também, ó. Vamos colocar um verde cheio aqui. Olha só. Deixa eu mudar uma cor mais escura aqui. Deixa eu ver. Tá vendo? Então, o que está selecionado
ele já mudou e a gente sabe qual é o que está selecionado. Se a gente clicar de novo, ele tira. Não precisa fazer a versão reversa na condicional. Ele só apresenta essas condicionais aqui quando a gente clica e seta o state. Por que a gente mostrou esse segundo exemplo? Para aplicações, quando você não quiser que apareça aqui um grupo repetidor com o que você selecionou. Então, para você ou para o teu usuário saber qual é o elemento ali, o colaborador, o usuário que ele estiver selecionando, ele vai mostrar aqui com mudança de cor, uma mudança visual. Tá? A gente vai utilizar essa função também na nossa plataforma EAD lá do Sistema Integrado ERP Construído em Bubble. Lá na parte de comunicação, em que a gente vai tratar primariamente de a gente ter acesso a uma lista de e-mails, tá? E em cima dessa lista de e-mail nós vamos construir um workflow em que ela vai fazer um envio de e-mail para os prais, os responsáveis, entendeu? Seja para cobrança de mensalidade, seja para comunicação de feriado, enfim, nós vamos colocar algumas funções lá relacionadas ao sistema escolar. Ok, pessoal? Aí se a gente não quiser que apareça aqui, ó, é só deletar. Ó. Vem aqui, deleta o repeat group. Aí não vai aparecer, ó. A gente vai saber que ele está selecionado porque nós estamos clicando aqui. Tá bom? Então esse foi o segundo exemplo da aula. A gente termina a aula aqui. Era uma aula bem rápida e dinâmica para a gente aprender especificamente essa função. Mais uma vez, é uma função primária e base de todos os CRMs, de elementos visuais de CRM. Tá? Você pode colocar aqui 3, 4 custom states relacionados a funções que você for escolher. Aí um grupo repetidor você coloca se você escolheu sim, outro você coloca se você escolheu não. E assim você constrói. Não necessariamente você utiliza somente para isso aqui, tá? Isso aqui é um exemplo básico. Se gostou, quiser dar o seu like, te agradeço. Se não gostou, pode dar o seu dislike, não tem problema. O importante é que você interaja. A gente precisa da tua participação e do teu feedback. Compartilhe o nosso conteúdo, tá? Se você ainda não foi inscrito no nosso canal e quiser apoiar, tá? Valeu o seu joinha, a sua inscrição, se inscreve lá, é gratuito, não paga nada, ativa o sino das notificações. Nós já passamos de 1.000 inscritos no canal, meu muito obrigado a todos, tá? Que estão nos apoiando aqui. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal. Tchau.